O setor do medicamento tem sido um dos alvos do corte na despesa em saúde e eu penso que o Dr. Aranda da Silva vai focar exatamente isso na apresentação pela sua experiência que tem na área do medicamento. Muito boa tarde a todos. Como não há duas sem três, eu também vim cá para baixo. Espero que seja audível. Queria agradecer ao Sr. Professor Passos Ferreira mais este convite para estar aqui presente, nestes ricos debates que o Instituto tem promovido. Queria cumprimentar a minha mesa e pessoas que eu conheço e que tenho contatado constantemente. E queria dizer que a minha intervenção vai focar fundamentalmente em três aspectos e alguns deles de uma forma mais aligeirada, porque já foram referidas pelos meus professores. Vou tentar refletir um pouco sobre o enquadramento dos sistemas de saúde, que é uma coisa que nós temos esquecido, ou vamos esquecendo ao longo do tempo. O sistema de saúde, quem os financia? Onde é que nós estamos em termos financeiros? Vou falar naturalmente sobre os medicamentos, que é a área que eu domino melhor, com alguns dados que ainda são muito provisórios, mas alguns dados resultantes de alguns estudos já estão publicados. E, finalmente, vou falar uma coisa que para mim é extremamente importante, que é a crise das instituições europeias. Nós hoje falamos muito em crise, e ainda hoje de manhã o Mark Blyth referiu bem isso. Nós, no fundo, não temos uma crise, nós temos várias crises. Temos a mãe das crises, que foi a crise do sistema financeiro e da bolha que apareceu nos Estados Unidos. Temos uma crise que, para mim, é que eu queria referir na parte da minha intervenção final, que é uma crise da Europa, das instituições europeias, e que tem muito a ver com a saúde, como eu falarei a seguir. E temos a nossa crise da dívida, que é que nós, no fundo, temos tendência a focalizar e a fixar, na minha opinião, muitas vezes de uma forma muito redutora. E gostava de recordar que os sistemas de saúde continuam em todo o mundo a ser fundamentalmente financiados por dinheiros públicos. Portanto, quando nós discutimos a saúde, nas várias facetas, não podemos discuti-la também só numa visão muito redutora, desculpe, doutora Catarina, de que o relatório, quando se fala no relatório da Comissão Europeia, choca-me quando um relatório da Comissão Europeia fala só em questões financeiras quando fala da saúde. São dinheiros públicos que estão em causa, sim senhora, mas a saúde ultrapassa muito, o interesse público da saúde ultrapassa muito as questões financeiras. A própria cobertura dos sistemas de saúde a nível mundial, fora algumas exceções, que não são bons exemplos em termos de resultados, que é o caso do México e dos Estados Unidos, nem em termos financeiros, são de cobertura pública, fundamentalmente. Portanto, nós estamos a falar num setor que é de interesse público em maior parte do mundo. E, pegando num gráfico que tirei ontem à tarde de um documento que foi ontem muito propagandeado de uma organização não governamental que ontem anunciou que Portugal tinha passado do 25º do ranking de uma série de indicadores para 16º, eu ouvi essa notícia e tive curiosidade de consultar o documento. É um documento de uma organização não governamental que faz uma avaliação de vários indicadores, de acessibilidade, e tem essa conclusão, mas o que me chamou também a atenção nesse documento foi que a maior parte dos países, isto desculpem, não está muito claro, o que nós temos assistido nos últimos anos é uma diminuição significativa do investimento público em saúde. E isto é uma característica, fora algumas exceções, a maior parte dos países que ali está referido, essa é uma constante, o que, na minha opinião, também é preocupante. E, em contrapartida, o que temos vindo a assistir, e isto são dados do Health at a Glance deste ano já, é um aumento, nomeadamente em países como Portugal, do copagamento por parte dos utentes. Já o Dr. Jorge Simões aqui referiu essa questão e é uma das grandes preocupações que ele retira da intervenção dele. Nós hoje já somos dos países que estamos muito acima da média europeia e acima da recomendação que aqui foi referida dos tais 25%, mas se formos ver, nos últimos anos, Portugal foi dos países que mais aumentou essa contribuição do out pocket por parte dos cidadãos. Isto num ambiente que nós vivemos de crise. Focalizando a questão da austeridade e na questão da crise,
E já foi o professor Sócrates, desculpa lá, temos um slide igual, o teu é parecido com o meu, mas a fonte é a mesma, é a OMS, considera, esses são os impactos que são estudados a nível académico, no fundo são os grandes impactos, são estes. Há alguns dados publicados recentemente, já mais objetivos, isto é um artigo já deste ano do grupo do MACI, que aponta a questão dos suicídios. Hoje já começa a haver literatura clara sobre o impacto da crise sobre alguns indicadores de saúde, em que naturalmente também nós estaremos lá incluídos. Em relação, por exemplo, à questão dos medicamentos, que é a parte que eu vou falar a seguir, há alguns indicadores. O próprio Health at a Glance este ano, em caixa, chama a atenção, e de uma forma curiosa, que não só os países que mais houve aumento de consumo de antidepressivos são dois países, são os países latinos, e a Alemanha, que é um pouco estranho, mas, portanto, poderá, no nosso caso, e no caso da Espanha, poderá ter alguma coisa a ver com a crise. No caso da Alemanha, não sei se será a crise do arrependimento. Entretanto, em relação aos medicamentos, o que é que se passou em Portugal nos últimos anos? Houve alguns aspectos positivos para os utilizadores, como já foi dito aqui pelo Jorge Simões. Efetivamente, o preço dos medicamentos desceu significativamente. Já foram aqui apontados valores, não vou voltar a repetir. Houve também um indicador que é público, que o número de medicamentos consumidos aumentou. Portanto, as pessoas têm mais acesso a medicamentos. Isso deve fundamentalmente a um fator, que foi a entrada de genéricos no mercado. Portanto, e é preciso termos consciência disso. Portanto, se virmos, há nos últimos anos um aumento muito significativo da quantidade de genéricos que entram no mercado, não só em termos de quantitativos, e aquela inversão da tendência do gráfico tem a ver com a baixa de preços, porque houve durante um certo tempo os medicamentos genéricos tinham preços relativamente caros, ou antes, os primeiros que apareceram no mercado eram medicamentos muito caros, porque era o que interessava antes da farmacêutica comercializar. Quando começaram a aparecer patentes de medicamentos mais baratos, os preços em termos médios baixaram e deu aquele resultado. E há uma baixa muito significativa de preços. Mas temos de analisar também quais foram as consequências desta situação. Porque se formos analisar a cota de medicamentos genéricos no mercado em relação aos outros medicamentos, Portugal ainda está além de muitos países e ainda tem um grande espaço a percorrer. E esse espaço tem de ser garantido. E o que poderá acontecer neste momento é que a baixa exagerada de preços de alguns medicamentos, como é o caso em particular dos genéricos, pode ter um efeito perverso. Até pode haver pessoas interessadas em que isso aconteça para que eles deixem de sair do mercado. Aliás, toda a gente sabe o que está passando nas farmácias, que muitas vezes é muito difícil encontrar praticamente nas farmácias. Os preços atingiram valores tão baixos que deixam de ter interesse em ser comercializados. Portanto, uma questão muito perversa e que até pode ser feita com alguma intencionalidade. Se formos analisar, e são dados do Infarmed, o acesso a medicamentos ao mercado, há nitidamente, também se nota aqui que a maior parte dos medicamentos que entraram no mercado, portanto, quando os medicamentos entram no mercado, há duas fases. Uma fase é a aprovação para entrar no mercado, mas a grande barreira à entrada é o financiamento por parte do Estado. O medicamento pode estar no mercado, mas se o Estado não financiar, não é consumido, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar na totalidade o valor do medicamento. E, portanto, esta barreira, que é a comparticipação do medicamento, é que vai condicionar o acesso ao medicamento, não é o ser aprovado. Há muitos medicamentos que estão aprovados e que não são comparticipados e, portanto, o acesso é limitado, porque as pessoas não têm capacidade de os comprar. E o que está a acontecer é que, efetivamente, a maior parte dos medicamentos que têm sido comparticipados nos últimos anos são, fundamentalmente, medicamentos genéricos também. Portanto, e, nomeadamente, isto diz respeito a medicamentos mais inovadores, que são os medicamentos que estão nos hospitais, porque a maior parte dos medicamentos inovadores, alguma parte significativa, são de uso hospitalar. Está a haver uma diminuição muito grande no acesso destes medicamentos ao mercado. Aliás, este dado, que é um gráfico construído por mim, baseado no relatório de Infarmed, demonstra, efetivamente, que o acesso da inovação, no caso dos medicamentos, nos últimos anos tem vindo a diminuir, e, na minha opinião, é uma consequência da política de contenção de despesa, que poderá ter, a médio prazo, também alguns efeitos preocupantes. Essa situação
nomeadamente a parte de baixa exagerada de preços e não acesso à inovação ao mercado, tem um aspecto positivo em termos políticos, é que os objetivos que estão traçados na Troika estão a ser atingidos, e como nós sabemos hoje, quando se fala nos documentos da Troika, luta-se é pelos objetivos e não pelas consequências desses objetivos. Portanto, aqui há uma situação um bocado preocupante. Portanto, o objetivo em si é que parece que é importante. O que vem acontecer a seguir já não parece, não preocupa tanto os decisores. E isso leva a que também o exagero de algumas medidas que estão a ser tomadas leva a que nós hoje estamos a assistir, como já aconteceu também na Grécia, a rupturas e falta de medicamentos no mercado. Por um lado, porque os preços dos medicamentos inovadores são muito baixos e, portanto, há uma tendência para que eles sejam exportados para os outros países europeus, ou que as próprias empresas não estejam interessadas em mandá-los para Portugal, porque são preços que não nos interessam, e até porque o mecanismo de formação de preços a nível europeu é um mecanismo baseado em preços de referência, e se um preço é muito baixo num determinado país, pode levar a que as autoridades de outro país queiram também baixar o preço, e, portanto, cria-se aqui um jogo do empurra que leva a que pode levar a que alguns medicamentos, principalmente medicamentos inovadores, dentro de pouco tempo deixem de entrar no nosso mercado. Por outro lado, isso é o que se chama, através desse mecanismo de chamada exportação paralela, que não é ilegal. Portanto, atenção, esta é uma atitude que é perfeitamente legal e que a própria Comissão Europeia estimula no sentido até de equilibrar os preços a nível europeu. Pode haver operadores que o façam de maneira ilegal, mas porque querem ganhar dinheiro a curto prazo e depois com consequências dramáticas, que é não haver os medicamentos nos locais onde nós precisamos. Também o encerramento de farmácias, que é uma situação surpreendente, ninguém pensaria há 5 anos que isso era possível encerrar as farmácias, portanto, e hoje há centenas de farmácias encerradas, há cerca de 300, e prevê-se que nos próximos 2 anos sejam cerca de 900. Um estudo feito pelo Observatório, pela Faculdade de Farmácia de Lisboa, a pedido do Observatório, num conjunto de farmácias aqui da zona de Lisboa, que foi feito agora já este ano, que se tentava identificar se, nos últimos anos, numa amostra de 50 e tal farmácias, havia mudança de atitude por parte dos consumidores perante as dificuldades económicas que tínhamos. E a verdade é que isso coincide um pouco com alguns indicadores que o professor Sacariz também demonstrou, que há, efetivamente, uma atitude de contenção por parte dos utentes. Num caso, há cerca de 20% dos utentes deixaram de tomar medicamentos porque não tinham capacidade para os comprar, porque muitas vezes o ter genérico não resolve certas situações, porque não há genéricos para todos os medicamentos. Há muitas patologias que só vão ter genéricos daqui a 6 ou 7 anos, quando caírem as patentes. Portanto, nós termos tido, num aspecto positivo, uma melhor acessibilidade aos genéricos, não quer dizer que isso cubra todas as patologias existentes. Haverá patologias que os genéricos não vão resolver esse problema, pelo menos a curto prazo. Por outro lado, começou a espaçar a tomas, 22%, substituto de medicamentos, portanto, começa a haver alguns indicadores. Este estudo está a ser continuado, possivelmente no próximo ano teremos resultados com uma amostra já maior, mas de qualquer maneira, como dizia o professor Sacariz, são alguns indicadores que nos devem preocupar, não sendo um estudo com uma amostra muito grande, mas julgo que são esses conjuntos de indicadores que nos devem levar a pensar e a aprofundar esses estudos. Num outro estudo que foi feito, num universo muito maior, foram inquiridas todas as farmácias do país e responderam 786, que não é nada mal, se inquiria sobre a questão das dificuldades de abastecimento, dos estoques, em 22%, uma parte significativa responderam que em 22% que efetivamente os estoques tinham diminuído de um ano para o outro, que o pessoal diminuiu também, que havia dificuldades de abastecimento e que a maior parte das farmácias atrasavam pagamentos. Porque hoje o que está a acontecer é que muitas vezes estas dificuldades levam em que, como há atrasos, há um determinado atraso no pagamento da farmácia, a farmácia, para comprar um medicamento, sabe que só vai ser pago passado 2 ou 3 meses e, portanto, não o tem na farmácia como tinha antigamente e só o tem quando a pessoa chega lá com a receita, porque não tem capacidade para comprar. Portanto, isso são também indicadores de alerta, mas, indo para o que eu acho que é a mensagem mais importante que eu vos queria deixar hoje, que tem a ver com a questão que eu vos disse, que nós devemos pensar que a crise
uma das crises, na minha opinião, mais importantes que nós estamos a ter neste momento, para além da nossa crise do déficit e a crise mundial, é a crise das instituições europeias. E nós, no próximo ano, vamos ter eleições europeias. E o que eu queria fazer aqui, um alerta, é que é a boa altura para pôr na agenda a discussão desse tipo de questões. Nós vamos todos ser chamados a pronunciar pelos vários partidos, vamos ser chamados a eleger deputados europeus, julgo que é em maio, agora não me recordo bem, mas julgo que é em maio, e, portanto, estamos em dezembro. E acho que pôr na agenda, no nosso caso, o que me sensibiliza mais é a questão da saúde, e, aliás, esse slide, Constantino, também é igual ao teu, portanto, desculpa lá, mas a gente acaba por repetir um bocado de algumas ideias, mas é uma questão, por acaso não é igual, mas é parecido. A necessidade de proteger a saúde deve ser parte integrante de todas as outras políticas europeias, e se nós formos aos tratados, isto está perfeitamente expresso, como o professor Sá Clary já referiu, eu não queria repisar isso muitas vezes, mas para mim essa é a questão que me preocupa neste momento. Hoje nós temos instituições europeias, algumas delas foram criadas muito recentemente para pensar e fazer propostas na área da saúde. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma Direção-Geral de Saúde e Consumidores, que foi criada há 6, 7 anos, julgo eu, e que o professor Constantino, num livro que foi publicado e que está aí disponível, fala em eclipse. Eu diria, ela passou à clandestinidade, porque é muito mais que isso. É que não conheço, tenho ido ao site da Direção-Geral de Saúde e Consumidores e parece que não há crise na área da saúde, não há impacto nenhum na crise. Temos ali uma série de burocratas, funcionários europeus, pagos pelos nossos impostos e que, pelos vistos, andam distraídos. Portanto, a culpa não será deles, a culpa será dos políticos e dos comissários. Aliás, ninguém sabe aqui, com certeza, quem é o Comissário da Saúde. Não é? Portanto, é uma coisa que também tem muito pouca importância no meio disto tudo. E neste contexto aqui foi referido que, efetivamente, a saúde é uma preocupação primeira, não só formal dos nossos tratados, eu diria mais, nós hoje estamos perante quase um golpe de Estado anticonstitucional. Porque o que aqui está é a Constituição Europeia. Não é? E perante o quadro da Constituição Europeia, em que, antes de tomar medidas económicas, deve-se avaliar qual é o seu impacto da saúde, os nossos governantes europeus, pelos vistos, não estão a cumprir os tratados. Portanto, e é essa a mensagem que eu gostaria de transmitir e faço com alguma vontade, porque eu e o professor Sá Clary, e julgo que aqui outras pessoas, e a doutora Maria Augusta, aqui também presente, fomos subscritores em janeiro de uma carta aberta aos políticos europeus, que foi divulgada em alguns jornais, a nível internacional, em que alertávamos para essa questão. Portanto, falamos com alguma vontade nesse aspecto. Mas a verdade é que o impacto desse tipo de posições, infelizmente, não tem colhido grandemente. E, portanto, eu gostaria de terminar esta minha intervenção fazendo-nos o apelo para que nos ajudem a pôr na agenda da discussão europeia a questão da saúde, que é uma questão, como diz, também não combinámos, mas também terminamos os dois com o slide de um livro que eu recomendo que todos vamos ver, que é o último recurso de qualquer sociedade em termos de bem-estar, é a pessoa poder investir na saúde e ter uma boa escolha para se defender dos maus tempos até que por aí vêm. Portanto, e terminaria desta maneira, repetindo esse apelo, não nos esquecemos, vamos ter eleições europeias daqui a 6 meses. Muito obrigado.